Você já se perguntou como morreram os 12 apóstolos de Jesus Cristo? Se você acha que eles viveram vidas pacatas e morreram de causas naturais, já te adianto, está completamente enganado. As histórias por trás de suas mortes são tão intensas, tão impactantes, que parecem saídas de um livro de mistério e drama. Mas acredite, são histórias reais, de fé, coragem e sacrifício. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nas trajetórias dos apóstolos, homens comuns, pescadores, artesãos, camponeses, que largaram tudo para seguir Jesus. Eles testemunharam milagres, caminharam ao lado do Filho de Deus e foram chamados a espalhar a mensagem do Evangelho pelo mundo. Mas isso teve um custo altíssimo: perseguições brutais, torturas inimagináveis e mortes marcadas por crueldade. Hoje, vamos descobrir o destino de cada um deles. E te garanto, você vai se surpreender. Então já deixa o like, se inscreve no canal e assiste até o final. O que você vai ouvir agora é uma verdadeira aula de história, fé e resistência. Vamos lá. João era filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago, também apóstolo. Ele tinha uma ligação profunda com Jesus. É descrito como o discípulo a quem Jesus amava. Estava presente em momentos cruciais: a transfiguração, a última ceia, o momento da cruz. Essa proximidade revela o quanto João era especial para Cristo. Depois da ida de Jesus, João se tornou uma das figuras centrais na liderança da comunidade cristã primitiva. A tradição cristã conta que ele foi perseguido pelo imperador Domiciano, lançado vivo em um caldeirão de óleo fervente e sobreviveu milagrosamente. Como não morreu, foi exilado na ilha de Patmos, local onde teria recebido as visões do Apocalipse. Essas visões deram origem ao último livro da Bíblia. João é o único apóstolo que, segundo a maioria das tradições, não sofreu martírio até a morte. Ele teria falecido de causas naturais em Éfeso, já idoso, por volta do ano 100 depois de Cristo, com cerca de 94 anos. Sua história é marcada por fé, milagres e longevidade espiritual impressionante. Tiago, irmão de João, fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Estava presente em eventos impactantes, como a ressurreição da filha de Jairo e a agonia no Getsêmani. Sua importância é tanta que foi o primeiro apóstolo a ser morto por sua fé. Seu martírio é descrito no livro de Atos dos Apóstolos. Segundo Atos 12, Herodes Agripa, rei da Judéia, ordenou sua morte para agradar a certos grupos religiosos. Tiago foi morto por espada, o que provavelmente significa decapitação. Ele não negou sua fé e enfrentou a morte com coragem. Sua execução foi um marco inicial da perseguição aos cristãos nos primeiros anos da igreja. O impacto de sua morte foi grande. Muitos fiéis se fortaleceram ao verem a firmeza de Tiago diante da morte. A tradição afirma que o soldado que o levava ao martírio ficou tão impressionado com sua fé que se converteu no caminho e foi executado junto a ele. Tiago deu o primeiro grande testemunho apostólico de sangue. O outro Tiago, também chamado de Pequeno Tiago, aparece menos nos evangelhos, mas sua importância é reconhecida pela tradição cristã. Possivelmente era primo de Jesus e teve papel significativo na expansão do cristianismo. Participou da fundação da igreja em Jerusalém. Segundo algumas tradições, foi líder da igreja em Jerusalém por muitos anos. Sua morte, no entanto, é envolta em versões diferentes. Uma delas diz que foi lançado do pináculo do templo e, por ainda estar vivo, foi apedrejado até a morte. Outras fontes sugerem que ele foi espancado ou decapitado. Apesar da pouca presença nos evangelhos, sua figura é fortemente respeitada na tradição eclesiástica. Ele é lembrado como um homem justo, austero e profundo conhecedor da lei. A diversidade de relatos sobre sua morte mostra como ele se tornou símbolo da fé silenciosa, porém inabalável, dentro da igreja primitiva.
Simão, conhecido como Pedro, foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus e rapidamente se tornou líder entre os 12. Jesus o chamou de pedra por sua fé e papel fundamental na igreja. Pedro presenciou milagres, andou sobre as águas, declarou que Jesus era o Messias e, mesmo após negá-lo 3 vezes, foi restaurado por Cristo. Após a ascensão de Jesus, Pedro assumiu o papel de destaque na liderança cristã, pregando com ousadia. Em sua primeira pregação, cerca de 3.000 pessoas se converteram ao cristianismo. Aleluia! Acabou se estabelecendo em Roma, onde enfrentou perseguições do imperador Nero, especialmente após o incêndio de 64 d.C., que foi injustamente atribuído aos cristãos. Preso e condenado à morte, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer como Jesus. Assim aconteceu. Foi martirizado no Monte Vaticano, local onde hoje está a Basílica de São Pedro. Seu testemunho de fé, coragem e humildade marcou profundamente a história do cristianismo primitivo. Judas Tadeu, também chamado de Lebeu ou apenas Tadeu, em várias versões da Bíblia é identificado como sendo Judas, irmão de Jesus. Ele participou da última ceia e fez uma pergunta a Jesus que demonstrava seu desejo genuíno de compreender os mistérios do reino. Mestre, por que razão deves manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus respondeu que a verdadeira manifestação de Deus está reservada para aqueles que o amam e guardam a sua palavra. Foi autor da breve, porém intensa, Epístola de Judas, onde exortou os cristãos à firmeza na fé e ao amor fraternal. Após a ressurreição de Jesus, Tadeu viajou pela Mesopotâmia e regiões da Pérsia, onde teve sucesso em converter povos ao cristianismo. No entanto, essa expansão causou revolta de líderes locais pagãos. A tradição conta que ele foi martirizado de maneira extremamente brutal, sendo espancado com porretes ou morto por machadadas. Judas Tadeu morreu ao lado de Simão, o Zelote, também apóstolo, em missão evangelizadora. Seu exemplo de fé e dedicação tornou-se símbolo de esperança para quem enfrenta situações extremas. André era irmão de Pedro e também pescador. Foi um dos primeiros a seguir Jesus, após ouvir João Batista apontá-lo como o Cordeiro de Deus. Nos evangelhos, aparece apresentando pessoas a Jesus como o menino com os 5 pães e 2 peixes no milagre da multiplicação, demonstrando seu espírito acolhedor e disponível. Após a ascensão de Cristo, André se dedicou à missão evangelizadora, percorrendo regiões como Capadócia, Bitínia, Trácia, Macedônia e, finalmente, a Grécia. Lá, enfrentou oposição por confrontar práticas religiosas locais. Foi preso em Patras, condenado à morte por pregar contra os deuses pagãos e recusar-se a adorar ídolos. Segundo a tradição, foi crucificado em uma cruz em formato de X. Ele teria pregado por 2 dias antes de morrer, exaltando sua fé. Recusou ser crucificado como Cristo por não se achar digno. Seu testemunho de fé e humildade ecoa até hoje na tradição cristã. Filipe, natural de Betsaida, foi chamado diretamente por Jesus. Teve um papel importante durante o ministério de Cristo, aparecendo em eventos como a multiplicação dos pães, onde foi testado em sua fé ao ser perguntado por Jesus sobre como alimentar a multidão. Demonstrou uma visão racional e prática diante dos milagres. Após a ressurreição, Filipe saiu em missão pelo Império Romano. Pregou em regiões como Frígia e Hierápolis, na atual Turquia. Realizou milagres, converteu muitas pessoas e incomodou autoridades locais por denunciar idolatrias. Foi capturado e torturado por sua fé, junto com suas filhas que também pregavam o Evangelho. Filipe foi amarrado e crucificado de cabeça para baixo em uma árvore. Durante sua agonia, continuou pregando e abençoando os fiéis. Sua morte inspirou conversões até entre seus algozes.
É lembrado como alguém que, mesmo diante da dor extrema, manteve sua fé e proclamou a verdade do Evangelho até o último fôlego. Simão, o Zelote, é um dos apóstolos sobre quem temos poucas informações nos Evangelhos. Seu título Zelote sugere que ele poderia ter pertencido a um grupo judeu revolucionário antes de seguir Jesus. Esses zelotes eram conhecidos por sua oposição ao domínio romano e por defenderem uma revolta armada. Depois de seguir Jesus, Simão se tornou um evangelista fervoroso, viajando por regiões como o Egito, Líbia e Pérsia. Sua dedicação ao cristianismo o levou a terras perigosas, enfrentando resistência constante. A tradição cristã relata que ele foi morto de forma brutal durante perseguições aos cristãos. Simão teria sido esfolado vivo e depois serrado ao meio, uma das formas mais cruéis de execução registradas. Morreu pregando sem renunciar à fé. Sua história, mesmo pouco documentada, representa o extremo sacrifício feito por amor ao Evangelho, e sua memória vive como símbolo de coragem e resistência espiritual. Bartolomeu, segundo a tradição, é o mesmo que Natanael mencionado no Evangelho de João. Foi apresentado a Jesus por Filipe e recebeu do Mestre um elogio raro. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Após a ressurreição, Bartolomeu evangelizou em regiões como Índia e Armênia. Em suas viagens, converteu muitos ao cristianismo, o que gerou a fúria de líderes religiosos e políticos locais. A tradição mais forte relata que ele foi esfolado vivo, teve a pele arrancada e, mesmo assim, continuou pregando. Depois, foi decapitado ou crucificado de cabeça para baixo, dependendo da versão. Bartolomeu é frequentemente retratado em obras de arte segurando sua própria pele, um símbolo do martírio extremo que sofreu. Sua história é um lembrete visual e impactante da brutalidade enfrentada pelos primeiros cristãos e da fé inabalável de quem seguiu até o fim por amor a Cristo. Mateus, também chamado de Levi, era cobrador de impostos em Cafarnaum antes de ser chamado por Jesus. Essa profissão era mal vista entre os judeus, mas Mateus abandonou tudo para seguir o Mestre. Ele é o autor do primeiro evangelho do Novo Testamento, voltado especialmente ao público judeu. Após a ascensão de Cristo, Mateus viajou para evangelizar em regiões como Etiópia e Pérsia. Lá, enfrentou perseguições por confrontar crenças locais e anunciar Jesus como o verdadeiro Messias. A tradição mais conhecida afirma que ele foi morto com uma espada enquanto celebrava um culto. Outras versões sugerem que ele foi queimado vivo ou apedrejado. Independentemente da versão, todas concordam que morreu como mártir. Seu legado permanece vivo até hoje por meio do evangelho que leva seu nome, sendo um dos principais responsáveis por registrar os ensinamentos de Jesus. Tomé é conhecido por ter duvidado da ressurreição de Jesus. Após ouvir que o Mestre havia ressuscitado, declarou que só acreditaria se tocasse em suas feridas. Quando Jesus apareceu a ele e o convidou a tocar, Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus", marcando uma das maiores expressões de fé. Após esse episódio, Tomé se tornou um evangelizador dedicado. Viajou até a Índia, onde fundou comunidades cristãs que existem até hoje. Seu trabalho missionário foi muito bem-sucedido, mas também atraiu perseguições. Enfrentou resistência de líderes religiosos e autoridades locais. Segundo a tradição, Tomé foi morto por soldados locais, perfurado por lanças. Morreu confessando sua fé em Jesus sem negar sua missão. É reconhecido especialmente pelos cristãos da Índia, que reconhecem nele o fundador da fé cristã em seu território. Sua história mostra como a dúvida pode dar lugar à fé profunda. Judas Iscariotes é lembrado como o traidor que entregou Jesus às autoridades em troca de 30 moedas de prata. Após perceber a gravidade do que havia feito,
Tentou devolver o dinheiro, mas foi rejeitado pelos líderes religiosos. Dominado pela culpa, cometeu suicídio. O Evangelho de Mateus relata que Judas se enforcou. Um fim trágico e desesperador. A traição de Judas marcou um ponto decisivo na narrativa da crucificação de Cristo. Os apóstolos não foram apenas personagens bíblicos. Foram homens reais, com virtudes e falhas, que tomaram uma decisão radical: seguir Jesus até as últimas consequências. Suas mortes trágicas não são o fim, mas o ápice de uma jornada marcada por fé, entrega e esperança na vida eterna. Cada história nos ensina algo sobre coragem, obediência, arrependimento e convicção. Eles não buscavam fama nem poder, mas viviam por uma causa maior. Suportaram dores inimagináveis porque acreditavam na mensagem de amor e salvação de Cristo. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Continue com a gente nessa jornada de fé, clicando em um dos vídeos que está aparecendo agora na tela. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.